Olá, bom, hoje então a gente dá continuidade aqui à nossa leitura literária da Bíblia, conversando um pouquinho sobre mais um profeta, né? Estamos aqui na área dos profetas. Nós hoje conversamos sobre Amós, que ao contrário do seu companheiro anterior aqui, né, nosso amigo Joel, sobre quem a gente conversou nos últimos dias. Você deve se lembrar de que no livro de Joel a gente não sabe praticamente nada a respeito dele, a não ser de quem ele é filho. Pelo contexto ali dá pra gente, né, mais ou menos chutar ali em que época ele viveu, quem eram os reis daquela época, enfim. Era um livro meio vago e, como eu disse pra vocês, nós não tínhamos nenhuma informação a respeito de Joel. Amós não. Sobre Amós a gente sabe bastante coisa. Por exemplo, aqui na minha Bíblia do Peregrino, esse livro já começa assim, ó. Palavras de Amós, um dos vaqueiros de Tecoa, visão a respeito de Israel durante os reinados de Osias em Judá e de Jeroboão, filho de Joás, em Israel. Então aqui nós sabemos sua profissão, né, vaqueiro, sabemos de onde ele é, Tecoa, sabemos exatamente em que tempo ele foi profeta, né? Então nós temos ali a informação de que foi durante o reinado de Osias em Judá e de Jeroboão, filho de Joás, portanto Jeroboão II, em Israel. Agora, com relação à sua profissão, pessoal, aqui é dito, né, na Bíblia do Peregrino que ele é um vaqueiro, mas a depender da sua Bíblia, esta profissão pode ser um pouquinho diferente. Ela pode vir como sitiante ou até mesmo pastor, cultivador de árvores também, enfim. No fundo, a profissão de Amós meio que não interessa lá muito, não importa, tá? O que importa mesmo é atentarmos para o fato de que ele não era um profeta profissional. Ele não era um sacerdote, ele não veio de uma família de sacerdotes, não era envolvido com as funções do templo, também não frequentavam a corte do rei, né? Era comum você ter aí um grande sábio, conselheiro dos reis. Não, ele não era nada disso. Ele era um cara do campo, seja vaqueiro, agricultor, pastor, mas talvez a profissão de vaqueiro, né, de sitiante, seja a mais provável, porque veja bem, a gente infere do texto, tá? Nós entendemos a partir deste texto que nós sabemos que sua situação econômica era, no mínimo, confortável, o que o permitia ter aprendido a ler, escrever, adquirir cultura o suficiente para escrever o seu próprio livro e registrar neste livro, né, o seu tempo e suas profecias. Tanto é que lá no capítulo 7, quando Amós é apontado para o rei como um profeta falando contra ele, né? E quem faz essa denúncia aí ao Jeroboão II era o próprio sacerdote do palácio, né? Um cara chamado Amazias. Então, Amazias primeiro faz a denúncia e depois vai conversar com o Amós, enfim. Deve ter se sentido culpado, vai saber, né? Ele vai lá convencê-lo, fala, ó, melhor separar, né? E sumir daqui, né? Ele vai dizer isso aqui, ó, vidente, vai embora, foge para o território de Judá. Aí ganharás a vida, aí profetizarás. Mas em Betel não voltes a profetizar, porque é templo real, é o santuário nacional. Só que aí vem a resposta de Amós, olha só. Eu não era profeta, nem pertencia a grupo profético. Era um vaqueiro e cultivava figueiras. Mas o Senhor me tirou de meu rebanho e me mandou profetizar a seu povo Israel. Pois bem, escuta a palavra do Senhor. Então é isso, ele não estava ali porque ele queria, né? Ele estava ali amando de Deus. Mas vocês viram, né? Eu não era profeta, nem pertencia a grupo profético. Ele se torna um profeta a partir do chamado de Deus. E aí, Amós era profeta, né, como eu disse para vocês, durante os reinados de Osias e de Jeroboão II. Portanto, ele foi contemporâneo de Isaías e também de Oséias. E provavelmente de Joel também, né, que a gente tem aquela confusãozinha com Joel. Vejam o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui para vocês. Ele também precisou atender ao chamado do Senhor. Logo ele que era de Tecoa, então ele vai até Israel. E é lá que ele vai cumprir, né, a vontade do Senhor, né, sendo profeta sob o reinado de Jeroboão II. Que, aliás, foi um período de bastante prosperidade para Israel. Prosperidade material, veja bem. Só que este sossego financeiro veio acompanhado por luxos excessivos por parte do pessoal mais rico, todo tipo de vícios, né, e vícios custam caro, idolatria de deuses estrangeiros, além de proporcionar também uma maior distância entre as classes sociais. Você tinha lá um problema sério de
ricos explorando a mão de obra barata dos pobres. Amós está lá, ó, observando tudo isso, observando o estado de coisas e observando o que vai dar merda. Por mais que aparentemente tudo estava sussa, né? Estava tudo indo bem. Inimigos como Damasco e a Síria estavam passando por uma situação periclitante aí de problemas financeiros também, então eles nem sonhavam em armar exércitos e invadir, né, Judá ou Israel, enfim. Era um período em que não havia perigo de invasão. Mas Amós sabe que não vai durar. Porque ele está, como eu já disse para vocês, observando o estado de coisas. E Deus o retira de sua vida tranquila de trabalho e estudos. E conforme o trecho que eu li para vocês no capítulo 7, o manda profetizar a seu povo Israel. Lembra daquela conversa agradável que ele teve com Amazias, né, o sacerdote do rei, que o dedurou, aquela coisa toda? Então, ele vira para Amazias e diz o seguinte, ó: Tu me dizes, não profetizes contra Israel, não vaticines contra a casa de Isaque. Mas o Senhor diz: Tua mulher será desonrada na cidade. Teus filhos e filhas morrerão pela espada. Tua terra será partida a cordel. Tu morrerás em terra pagã. Israel partirá de seu país para o desterro. Mas vamos voltar lá para o início? Então, este livro começa com Deus explicando a Amós seus motivos para não perdoar cada uma daquelas regiões. Então, ele vai dizer ali, ó, não perdoarei Damasco, não perdoarei Gaza. Ele vai dando os motivos para cada um deles, tá? Não perdoarei Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá, Israel. Vamos ver um exemplo aqui de motivos, né? Vamos pegar Edom, tá? Assim diz o Senhor: por 3 delitos e pelo 4º não perdoarei Edom. Porque perseguiu com a espada seu irmão, afogando a compaixão. Sempre ardia sua ira, sempre conservou sua cólera. Aí ele vai dizer o que ele vai fazer, ó. Enviarei fogo a Temã e devorará os palácios de Bosra. Então ele diz os motivos e diz qual castigo ele vai aplicar para cada uma dessas cidades. E no final do capítulo 2, ele ainda diz o seguinte, ó: eu vos tirei do Egito, vos conduzi 40 anos pelo deserto para que conquistasseis o país amorreu. Nomeei filhos vossos profetas, vossos jovens nazireus. Não é certo, israelitas? Então ele vai lembrando, né, o povo das coisas boas que ele fez. Aí nós chegamos ao capítulo 13, intitulado Eu vos pedirei contas. Num dado momento ele vai dizer isso aqui, ó: acontece uma desgraça na cidade sem que o Senhor a envie? Né? Isso é uma pergunta, olha só. O Senhor não fará uma coisa sem revelar seu plano aos profetas, seus servos. Ruge o leão, quem não temerá? E Deus segue lá, acusando e julgando os israelitas. Ele chega a dizer isso aqui, ó: ide a Betel pecar. Em Gilgal multiplicai os pecados. Oferecei pela manhã vossos sacrifícios e em 3 dias vossos dízimos. Oferecei ázimos, pronunciai a ação de graças, anunciai dons voluntários, pois é disso que gostais, israelitas. Ele tá amargo, veja bem. Tá dizendo, não, vai lá, pode ir lá fazer aí o que vocês gostam de fazer. Descumprir aí as leis, né? Vai lá. Depois ele volta a falar sobre tudo o que ele fez de bom por aquele povo, né? E como eles são ingratos. Então nós temos ali lições inúteis. Embora vos tenha dado em vossos povoados dentes que não foram usados, carestia de pão em todos os vossos lugares, não vos convertestes a mim. Embora eu tenha retido para vós a chuva 3 meses antes da ceifa, fiz chover num povoado e não em outro. Num campo choveu, outro sem chuva secou. De 2 ou 3 povoados iam a outro para beber água, e não se fartavam. Não vos convertestes a mim. Aí mais para frente, ó: por isso vou te tratar assim, Israel. E porque assim vou te tratar, prepara-te para encarar teu Deus. Aqui eles devem ter gelado, hein? Ele mostra também toda aquela questão de injustiça que vem acontecendo entre os ricos e poderosos e os pobres. Mas ele também mostra o que é preciso fazer. Olha lá. Ai dos que convertem a justiça em veneno e arrastam pelo chão o direito, odeiam os fiscais do tribunal e detestam quem depõe com exatidão. Buscai o bem, não o mal, e vivereis. Estará realmente conosco, como dizeis o Senhor, Deus dos exércitos. E depois ele fala também sobre o que não adianta fazer porque não vai dar certo. Olha só, ai dos que anseiam pelo dia do Senhor.
de que vos servirá o dia do Senhor se é tenebroso e sem luz, como quando alguém foge do leão e topa com o urso, ou se mete em casa, apoia a mão na parede e a serpente o morde. Não é tenebroso e sem luz o dia do Senhor? Escuridão sem resplendor? Olha lá, quereis espantar o dia funesto aplicando um cetro de violência. Então, você está vendo? Não, nada disso aqui vai adiantar. Eles serão invadidos porque Deus assim determinou. Então, assim, a violência como resposta não vai adiantar de nada. É disso que ele está falando. Penso eu, tá? Vocês podem me corrigir aí, por favor, nos comentários. Depois a gente passa para o capítulo 7, em que nós temos ali aquela descrição das visões de Amon, né? Começa aqui. Então, nós temos uma infestação de gafanhotos vindo aí, né? O que coincide com as profecias de Joel também. E olha que curioso, Amon faz com que Deus mude de ideia, ou pelo menos é o que parece. Veja só. Havia uma eclosão de gafanhotos quando começava a crescer a erva. E quando terminavam de devorar a erva do país, eu disse: Senhor, perdoa. Então ele está vendo o que os gafanhotos estão fazendo, ele está tendo uma visão, e aí ele vira para o Senhor e diz isso aqui: Senhor, perdoa. Como poderá Jacó existir se é tão pequeno? Com isso, o Senhor se compadeceu e disse: Não acontecerá. Aí depois ele tem a visão de um grande incêndio que consumiria toda a Israel, né? E aí ele vai dizer isso aqui, ó. O Senhor convocou um julgamento pelo fogo que devorava o grande oceano e devorava a chácara. Eu disse: Senhor, para. Como poderá Jacó resistir se é tão pequeno? Com isso, o Senhor se compadeceu e disse: Tampouco isso acontecerá. Então ele vai mostrando essas visões para o Amós vai fazendo com que Deus, né, mude de ideia, mas ele não vai mudar de ideia sobre uma das visões, hein? Que é contra a dinastia de Jeroboão, hein? Sobre esta visão ele não vai mudar de ideia, não. E depois aqui entra aquele diálogo com Amazias, né? Enfim, a gente já conversou sobre este capítulo anteriormente. Você tem Amazias dedurando Amós para o rei, e Amós respondendo a Amazias com algumas profecias que não são lá muito agradáveis, digamos assim. Depois nós temos mais algumas visões. Tem o cesto de figos maduros, né? Então, olha só, Deus explicou-me. Maduro está meu povo Israel, e já não o perdoarei mais. Naquele dia, oráculo do Senhor, gemerão as cantorias do palácio. Quantos cadáveres atirados por todos os lados. Depois, na sessão Dia de Julgamento, você tem essa frase aqui, ó: transformarei vossas festas em luto. E aí você tem a quinta visão no capítulo 9, né, o capítulo que encerra o livro, em que Amós verá o Senhor, né? Olha só, vi o Senhor de pé junto ao altar, dizendo: golpei os capitéis e os umbrais trepidarão. Arrancarei todos os capitães e matarei seu séquito pela espada. Não escapará sequer um fugitivo, não se salvará sequer um evadido. E ele encerra esse trecho dizendo isso aqui, ó: mas morrerão pela espada todos os pecadores do meu povo, os que dizem: não chega, não nos atinge a desgraça. Então, de novo, nós temos castigos aqui para aqueles que não se arrependeram. Agora, para quem se arrependeu genuinamente, nós temos aí o dia de restauração, que é o último trecho aqui do capítulo 9, que encerra o livro. Naquele dia levantarei a cabana caída de Davi, restaurarei suas brechas, levantarei suas ruínas até construí-la como era outrora. E é isso, né? O curioso é que tudo isso aqui está sendo profetizado num período de paz, entre aspas, né? Você não tem paz dentro do próprio território, né? Existem aqueles problemas que a gente pode chamar de problemas sociais, por que não? Você tem aí a exploração dos pobres pelos ricos, né? E você tem uma preocupação grande de Deus aqui com relação a esses pobres, né? Então, em diversos momentos, Amós vai alertá-los de que isso daí está errado, vocês serão castigados por isso. Mas, de novo, pensa numa profecia dessas que está sendo feita num período em que, ó, tá tudo bem, nenhuma invasão iminente. Estamos prosperando financeiramente, né? Você acha que isso aqui vai realmente surtir efeito? Deveria. Mas, né, nós já estamos aqui, ó. No Antigo Testamento a gente sabe que o arrependimento só vem quando o bicho começa a pegar, não é mesmo? Vocês viram também que aqui Deus se coloca como um leão que ruge. Quando ele diz ali, ó: ruge o leão, quem temerá? Fala o Senhor, quem não profetizará? Nós estamos lendo as Crônicas de Nárnia por aqui também, né? Mês sim, mês não sai um vídeo aqui no canal. Nós já estamos no terceiro livro, né? O Cavalo e Seu Menino, e a gente sabe que Aslan
nestes livros do C.S. Lewis é a representação de Jesus Cristo, e Jesus também é o Pai, enfim, aquela coisa toda. Agora, o que eu achei bem curioso aqui nesse livro foi aquele Deus irônico, né? Então aqui ele se coloca como, não, beleza, vocês podem ir lá, vão lá, façam aí o que vocês quiserem. Vocês estão duvidando? Pode ir lá. Né, ó, ide a Betel pecar, em Gilgal multiplicai os pecados. E ele ainda termina dizendo isso aqui, ó, pois é disso que gostais, israelitas. Vai lá, não, pode ir de boas, mas o castigo será terrível, minha gente. Então é isso. No mês que vem eu volto para a gente conversar um pouquinho sobre abadias. Mais um livro bem curtinho, hein, pessoal? Aproveitem, ó, vocês que estão chegando agora, a leitura literária da Bíblia, tem toda uma playlist aqui no canal. Vejam tudo desde o início, acompanhem os vídeos, leiam também. Dá tempo de alcançar a gente ainda, hein? Mas é isso então. Mês que vem a gente conversa sobre abadias. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal. Como vocês estão vendo, os nomes ainda não estão aparecendo aqui, não é mesmo? Pois é. Eu achei que a lista já estaria pronta a esta altura do campeonato, mas ainda não. Estou fazendo o possível para prepará-la para, no máximo, até o próximo domingo. Mas mesmo assim, eu agradeço de coração a cada um de vocês que estão entrando no Apoia-se do TLT. Muito obrigada mesmo. E caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Leiam com calma o texto de apresentação, vejam direitinho quais são as recompensas para os apoiadores, vejam qual é a mais interessante para vocês. E é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.